Doutor Alexandre, qual a diferença entre a tristeza e a depressão? A tristeza, a gente vive ela ao longo da nossa vida. Quando nós temos, por exemplo, uma perda de uma pessoa querida, uma mudança acidental na nossa vida, a gente experimenta a tristeza. E a tristeza tem até um lado altamente positivo, porque ela te remete um pouco para dentro, para você refletir na sua vida. A depressão é diferente. A depressão já é um processo de adoecimento psíquico. A pessoa se isola, não quer contato com ninguém, a pessoa entra em processos muitas vezes de culpa, choro ou uma irritabilidade muito forte. É como se a energia pela vida, ela se esvai, ela vai embora. E quais são os tipos de depressão? Olha, a depressão, ela tem variações de grau. Então você pode ter uma depressão mais leve, já com esses sintomas, até passando por uma depressão moderada, até chegar em depressões muito acentuadas, onde o humor da pessoa está muito comprometido. A TV, a rádio, a internet, enfim, as mídias sociais, elas pregam uma moda perfeita. A pessoa perfeita, o trabalho perfeito, o físico perfeito. Como que hoje o jovem ele pode lidar, como fica a cabeça dele com essas informações? Todas as pesquisas modernas sobre depressão, feitas nos Estados Unidos, na terapia cognitiva, elas apontam na direção de que existe uma crença fundamental na pessoa para ela se inserir neste pesadelo da depressão, que é basicamente a crença de que eu preciso ser perfeito. Às vezes a mídia, ela acaba desenhando uma arquitetura de corpo perfeito, não é? de consumo do sucesso o tempo inteiro. No imaginário daquele jovem, daquele adolescente, é como se criam parâmetros quase que absurdos, absurdos e absolutos, a um tal ponto que o jovem começa a depreciar a sua própria vida, a sua própria experiência de vida. Como que o jovem hoje pode filtrar as boas informações que chegam até ele e aquelas que podem prejudicar a sua vida? É a importância de nós desenvolvermos, do jovem desenvolver o discernimento, né, que você está falando. E se ela não desenvolver um filtro dentro dela, uma possibilidade de autoavaliar, uma possibilidade de refletir, eu acho que o trabalho que vocês fazem na Canção Nova é muito um trabalho de reflexão, de ajudar o jovem a construir filtro dentro dele. Isso é fundamental. E a modernidade hoje, ela pode contribuir para o aumento de pessoas depressivas? Sem dúvida, eu acho que esse consumismo de sucessos a todo custo, a perda de valores fundamentais, a perda desse crivo interior, ele precisa construir a sua identidade como pessoa, ter as suas escolhas. Quando o jovem ele vive num ambiente mais democrático, um ambiente onde ele pode utilizar disso que você falou, selecionar, avaliar as experiências, praticar o discernimento, ter com quem dialogar. Quando o jovem vive nesse ambiente democrático, ele suporta mais a ansiedade, às vezes, de não saber direito qual é a vocação dele, de não ter reconhecido direito o parceiro ou a parceira para uma vida em comum. E ele supera isso de uma forma mais natural. Agora, quando o jovem ele vive sob muita pressão e a ansiedade dele está muito alta, ele se sente na obrigação de ter uma identidade rapidinha, uma identidade que eu diria pré-montada. E aí que o adolescente se torna uma presa fácil
desses grupos que prometem uma identidade rápida. Você tem um padrão de roupa que você tem que se vestir, você tem um conjunto de falas que você tem que falar, não é? Um repertório, um vocabulário já previamente estabelecido. Você pega aquela identidade e coloca em você e abdica do teu eu, da tua essência, de você mesmo. E, infelizmente, muitas vezes essa identidade rapidinha, pré-montada, ela leva o jovem a experiências que, mesmo que mais tarde, na maturidade, ele se retome, mas vai deixar sequelas muito preocupantes para o jovem. Uma das sequelas, por exemplo, que nos preocupa muito é a questão das drogas. Hoje nós sabemos que o uso, por exemplo, da cocaína, que é um fator também altamente depressor, porque num primeiro momento ela estimula, mas logo depois o sistema nervoso deprime muito. Hoje a utilização da cocaína gera a morte neuronal. Quer dizer, será um adulto em condições muito precárias de funcionamento cerebral.